Ok, vou esperar para ver se a galera retorna, para a gente poder começar o testemunho de como que a gente passou da gestação gemelar da infertilidade para a gestação gemelar. Bom, o pessoal tá retornando aí, espero que agora vocês estejam vendo bem. Eu tive que reiniciar o celular, viu, gente? Porque a pessoa quer ser blogueira, mas o celular não acompanha, né, a necessidade, né, de fazer bons vídeos. Então vocês me deem um retorno, falem se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo ouvir, acompanhar direitinho. E eu vou começar, então, agora mais calma, né, a contar. Ok, Sami, obrigada. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Marília, Kelly, Sami, né, galera que tá aparecendo aí. E sem muitas delongas, eu quero começar a contar, então, a nossa história de como nós vencemos a infertilidade, né? Como eu estava falando, eu conheci Marcelo em setembro de 2010, né? Nós estávamos fazendo mestrado na Universidade Federal de Viçosa na época, éramos colegas. Então, um casal super normal, né? Como qualquer outro. Na época eu era protestante, né? Eu era de confissão batista, e Marcelo era o famoso católico de IBGE, que é aquele que só diz que é, né? Mas que não é coisa nenhuma, que não vive a fé, não conhece a fé. Então, assim, fala que é porque foi criado na igreja e pronto, mas nem na missa aparece. Mas a gente começou a namorar. Um namoro muito, muito, muito bacana, né? E com 1 ano e pouquinho, ele passou no concurso em uma universidade aqui na minha cidade, né? Aqui em Itabuna. E a gente acabou se casando, né? Com 1 ano e 3 meses aí de relacionamento, a gente acabou se casando e viemos morar aqui na Bahia. Estamos aí há 11 anos juntos e no final do ano agora a gente completa 1 década de casamento, 10 anos de casados, né? Bom, gente, eu era batista, Marcelo era católico de IBGE, a gente namorou, casou, Marcelo começou a ir pra minha igreja comigo, né? Quem já viu aí meu testemunho de conversão já sabe dessa história, né? Então, Marcelo praticamente virou um evangélico também, não um protestante também. E tava tudo muito bem, obrigado, né? No nosso relacionamento. Nós começamos a namorar, eu estava com 28 anos, né? Casamos, eu estava com 29 e eu sempre quis ter filhos depois dos 30 anos de idade, né? A nossa geração foi criada de uma forma meio que feminista, né? A gente aprendeu que primeiro a gente tem que estudar, né? Que a gente deveria não depender de marido, né? De homem nenhum, buscar primeiro independência financeira para depois engravidar, essa coisa toda. Então, eu fui criada dessa forma, né? E pra mim usar métodos contraceptivos era super normal, super natural, né? Então nós éramos um casal que fazia controle de natalidade usando métodos contraceptivos, ok? Quando eu fiz 31 anos, né? Eu estava casada há 3 anos com o Marcelo, né? Nós estávamos num momento super legal da vida da gente, recém-casados há pouco tempo, né? A gente estava na mesma igreja, Marcelo estava trabalhando. Eu estava também já dando aula na universidade, na faculdade, então estava tudo muito legal pra gente. E eu falei, amor, agora é a hora da gente fazer um filho, porque a gente não vai fazer doutorado tão cedo, né? Coisa de professor, né? Então a gente vai ficar esse tempo aqui, é o tempo que a criança cresce, e quando a gente quiser ir fazer o doutorado, nós já estamos com a criança maiorzinha para poder levar. Olha como a gente acha que a gente controla tudo na vida da gente, né? Então, quando eu fiz 31 anos, né, a gente decidiu que era o momento de engravidar, ok? E aí, eu suspendi o uso do anticoncepcional. Eu tenho, gente, problemas de acne, ok? E eu fazia o controle da acne usando o anticoncepcional Diane 35. Então, eu usei Diane 35 esse anticoncepcional por 15 anos da minha vida, né? E era um anticoncepcional que eu também usava na época. Até então, tudo bem, porque a minha família é enorme, eu tenho muitos primos, muitas primas, muitos tios. Não há problemas de infertilidade na minha família, muito pelo contrário, né? A minha família, a gente falava que triscou e engravidou, né? Então, eu tava super tranquila, vou parar o anticoncepcional e vou engravidar como qualquer outra pessoa, como todo mundo na minha família engravidou. Ok. Começamos então, né, a melhor fase, né, que é a fase dos treinos. Começamos a treinar, né, então começamos a namorar e vamos engravidar. E aquela empolgação, né, passou o primeiro mês, né, fizemos o teste para ver se tinha engravidado, não tinha engravidado.
Passou o segundo mês, né, namorando, aquela coisa toda, fiz o teste, não engravidei. No terceiro mês, eu já comecei a pesquisar aquelas métodos, né, para poder engravidar. Então, bota a perna pra cima, né, namora na lua cheia, enfim, essas coisas todas que a gente vai lendo aí, a gente começa a praticar. Passou o terceiro mês, né? Eu ansiosa, aí a menstruação atrasava, achava que estava grávida, aí corria pra farmácia, comprava teste, fazia o teste de farmácia, né? E aí dava negativo. Aí, quarto mês, também o mesmo processo, né? Namorando aquela coisa toda, teste de gravidez negativo. No quinto mês, né? Eu já fiquei mais cismada. Todo mundo me falava que para engravidar, se engravidaria com até 1 ano de tentativas, né? Mas eu sou uma pessoa super ansiosa. E eu não sei, sabe aquele negócio de sexto sentido? Eu falei, gente, eu não sei, a gente não foi no médico, acho que eu vou no médico, vou pedir fazer uns exames, né? Exame de sangue, fazer um ultrassom, uma transvaginal, para ver se tá tudo bem. E aí eu não sabia que estava se iniciando uma grande saga na minha vida, né? Eu fui no primeiro médico, né? Fui em um médico específico e falei que eu tava tentando engravidar, que tinha 5 meses que a gente tava tentando e que não tinha acontecido. E o médico falou, né? Olha, demora até 1 ano, mas eu vou passar aqui uns exames de sangue, vou passar uma transvaginal pra você faz o exame e a gente vai ver o resultado. Ok. Fiz os exames de sangue, né, aqueles exames normais. Fiz uma transvaginal, porque aí eles olham, né, o ovário, olham o útero e tal. Peguei os resultados e levei pro médico. Esse foi o primeiro médico, né? Foi o início da nossa saga, eu não fazia ideia. Cheguei no médico, o médico olhou os resultados dos exames, ele falou, olha, precisa tá tudo bem com você. Você não tem nada, você tá ovulando, né? Seu útero tá limpinho, tá tudo bem com você. Então, você vai engravidar em algum momento. Aí, repare, se você quiser, a gente pode entrar com uma medicação para aumentar a sua ovulação. E aí você vai ovular mais, né? E vai ser mais, enfim, para melhorar a sua probabilidade de engravidar. Só que aí eu falei, cara, mas se eu estou ovulando normalmente, então não preciso tomar medicação para ovular. Não faz sentido, né? Tomar medicação quando você tá funcionando normalmente. E outra coisa que eu esqueci de falar, né? Que é uma coisa que é muito comum em casais que não engravidam, que começam a investigar se há alguma coisa errada. A gente sempre parte do princípio de que é a mulher que pode ter algum problema e nunca o homem, né? Então, sempre que quando o casal identifica que não tá conseguindo engravidar, quem vai fazer exame, quem vai fazer os testes é a esposa, é a mulher e não o homem. E isso aconteceu com a gente também, né? Eu comecei a investigar porque a gente nem pensou na possibilidade de que Marcelo pudesse ter algum problema de fertilidade, tá? Então, anotem isso aí que eu tô falando. Passou mais um mês, né? Nada de engravidar. E decidi mudar de médico, porque eu não gostei da sugestão de tomar a medicação. Falei, não faz sentido pra mim. Passei para um segundo médico. Nesse segundo médico, ele passou um exame chamado esterossalpingografia. Olha o nome, né? O nome bem grandinho aí. Esse exame, ele consiste num raio-x do aparelho reprodutivo. Então, você faz um raio-x, eles injetam um contraste e você faz um raio-x do útero, né? Que vai pegar as trompas e os ovários. Em Itabuna, aqui onde eu moro, na época, por algum motivo, não estava tendo agenda. E eu consegui uma vaga para fazer em Ilhéus. Então, fui para Ilhéus, fiz esse exame, né? Eu lembro que eu recebi uma chapa desse tamanho com 4 imagens, né? Peguei esse resultado desse exame e levei para o médico, para esse segundo médico. Já era o segundo médico que eu estava consultando, já aí com 6 ou 7 meses de tentativa de engravidar. E nada da gravidez acontecer. Quando eu cheguei nesse médico, que eu mostrei o resultado, ele olhou, falou, olha, não, tá tudo bem, você não tem nada também, você tá tudo ótimo com você vai engravidar normalmente. Ok, né? Passou-se mais um mês, aí 8 meses de tentativas de engravidar, não tinha engravidado. Estava na igreja, né? Gente, repare, essa primeira fase do nosso processo vai ser enquanto protestante, tá bom? Porque a coisa começa com eu protestante e termina comigo católica, ok? É muito importante falar isso aqui, porque meu perfil é católico, a maioria das pessoas que estão aqui são católicas, né? Então, para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu estava na igreja
E aí uma amiga, conversando com uma amiga que falando que estava tentando engravidar e que já ia fazer o ano e que a coisa não acontecia, ela falou pra mim, olha Priscila, tem um médico aqui na nossa igreja que está fazendo uma especialização em infertilidade, em reprodução humana. Por que você não vai nele, né? É um médico daqui da nossa igreja e tal. E aí eu não vou falar o nome desse médico, né? Eu vou chamar ele de Dr. X. E dito e feito, né? Peguei a dica, marquei uma consulta e fui no Dr. X. Quando eu cheguei no Dr. X, eu mostrei os resultados dos meus exames, levei o exame de sangue, levei a transvaginal e levei essa histerosalpingografia, né? Que é essa radiografia aí, né? Esse raio-x que é feito do aparelho reprodutivo. Anotem o nome desse exame, porque esse exame é extremamente importante, né? Eu acho que toda mulher que está tentando engravidar deveria fazer esse exame. Então, eu cheguei para o Dr. X, né, e mostrei, falei com ele que eu estava tentando engravidar e que ainda não tinha rolado, estava com 31 anos e tal. Levei todos os exames e falei, olha, então, todos os exames que eu já fiz, já passei por 2 médicos, você é o 3º médico que eu estou procurando. E aí eu lembro até hoje que ele pegou, assim, essa chapa, né, que eu fiz do raio-x do meu útero, das minhas trompas, dos meus ovários, e ele falou assim, cara, mas olha o tamanho disso, era um negócio, gente, juro pra vocês, era um negócio desse tamanho assim. Aí ele falou assim, eu não consigo ver seu útero, eu não consigo ver suas trompas, eu não consigo ver seu ovário, eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver o que tá acontecendo. Esse exame aqui, ele não me diz nada, né? E aí ele pegou o meu resultado do laboratório, do exame de sangue que eu fiz no laboratório, ele falou assim, olha, esses exames são super comuns, eles também não estão me dizendo nada, né? E ele ainda falou mais, ele falou assim, inclusive os laboratórios aqui de Itabuna, eles estão com as margens defasadas, né, de valores que são normais, né, considerados padrões e tal. E aí ele falou assim, olha, eu tô fazendo eu vou começar a atender com reprodução humana e tal, eu quero que você venha aqui no sábado com o seu marido pra gente conversar. Então aí a coisa, né, já mudou. Deus foi muito bom, porque assim, antes de eu completar um ano, eu encontrei um médico que, gente, foi um médico que revolucionou, assim, que foi revolucionar a vida da gente. Então, eu remarquei a consulta, voltei lá com o Marcelo, porque até então nenhum médico tinha falado de voltar para fazer exame, de voltar com o meu marido lá. Quando a gente voltou lá, né, ele conversou com a gente e ele falou assim, olha Priscila, esse exame da histerosalpingografia é um exame extremamente importante para quem está tentando engravidar e não está conseguindo, né? Só que aqui na nossa região, nós não temos um bom médico que consiga fazer esse exame e fazer uma análise e dar um diagnóstico preciso. Então, eu preciso que você vá para Salvador, né, que você vá para a capital, você vai procurar a doutora Y, né, e você vai fazer esse exame no hospital, aí ele falou, Hospital Cardiopulmonar de Salvador, com a doutora Rosa, especificamente com ela, porque eu quero ver exatamente o que está acontecendo no seu aparelho reprodutivo. E você, Marcelo, você vai fazer, né, o espermograma na clínica, na Senafert, que é uma clínica de reprodução humana que tem em Salvador, né, que ele estava ali trabalhando em parceria. Ele falou, não quero que você faça nos laboratórios daqui, que são esses laboratórios comuns, né, de exame de sangue, enfim, essas coisas, que ele já tinha, inclusive, feito um exame que tinha dado normal, né, aqui no laboratório. Ele falou assim, você vai fazer lá, porque eles vão ter uma técnica mais aprimorada pra gente poder investigar aí a sua fertilidade. Tudo bem, gente, fui pra Salvador, fiz esse exame, Marcelo também, fomos eu e Marcelo, né, e aí Marcelo fez o espermograma, eu fiz esse exame, e assim, foi um exame que foi muito difícil para mim fazer, porque foi um exame que lá foi muito doloroso, e eu lembro que a médica depois me chamou para conversar, mas eu tava tão atordoada que eu nem lembro o que ela falou para mim. Eu sei que ela falou assim, olha, seu médico vai explicar melhor os resultados. Aí ela fez uma análise descritiva, né, do que ela tinha encontrado no meu exame. Marcelo também recebeu o resultado, tudo bem, né? A gente não entende nada disso, eu li aquilo lá, não entendi nada do que estava sendo dito ali. Voltamos para Itabuna. Bom, pulando um monte de coisa que senão essa live vai ficar muito grande. Eu lembro que a gente estava trabalhando no encontro de casais da igreja, né? Nós trabalhávamos todos os anos no encontro de casais da igreja. Eu era batista, Marcelo estava frequentando a igreja batista comigo e nós éramos muito assíduos nos encontros de casais. E a gente tinha marcado uma consulta. O encontro de casal era sexta, sábado e domingo, né? A gente tinha marcado a consulta para o sábado, para a gente poder levar os resultados dos exames. Então, fomos trabalhar no encontro de casais na sexta e no sábado à tarde. A gente foi, então, a gente retornou aí pro consultório do Dr. X pra gente mostrar o resultado dos exames. E foi aí, né, que a nossa vida mudou completamente,
né? Eu lembro que a gente chegou lá, né? Eu levei os resultados e eu lembro que quando ele pegou a minha histerosalpingografia, o resultado, né? Ele fez uma cara séria, ele pegou uma folha de papel e ele desenhou um útero na folha de papel com o ovário, com as trompas e falou assim, olha, é o seguinte, o que tá acontecendo com você, né? E aí ele falou, você tem uma doença chamada endometriose, né? Eu não sabia o que era endometriose, eu não fazia ideia de que eu tinha endometriose e eu já tinha endometriose há bastante tempo, né? E apesar de ser uma mulher que ia ao ginecologista a cada 6 meses, como tem que ser, né? O meu médico nunca investigou, né? Se eu poderia ter alguma doença no meu aparelho reprodutivo, assim, além da transvaginal normal que você faz, né? E como eu já tinha endometriose, provavelmente há alguns anos, a endometriose tinha gerado uma série de problemas no meu aparelho reprodutivo. Então, o que nós descobrimos na histerosalpingografia? Eu estava com os ovários aderidos ao útero. O que acontece? O útero, né? Quem já viu aí, vocês já devem ter visto como é que é um útero, né? A gente tem o colo do útero, né? Tem o útero, aí tem as trompas e o ováriozinho. Meus ovários estavam grudados atrás do útero, né? As minhas trompas estavam deformadas, estavam obstruídas. Uma das trompas tinha uma inflamação chamada hidrossalpinge, que é uma inflamação que derrama um líquido ácido pela parede do útero e esse líquido ele é abortivo. Então, se você engravidar, né, o embrião ele não consegue fixar na parede do útero porque o útero está inflamado por esse líquido, ok? E eu também tinha uma doença chamada adenomiose, que é uma complicação da endometriose. É uma inflamação que acontece por dentro da parede do útero. E quando você tem adenomiose, a dificuldade de você engravidar é ainda maior. Por quê? Porque o embrião, gente, ele é tão sensível na fixação na parede do útero que se você tiver qualquer sangramentozinho, o embrião não consegue se fixar na parede do útero. E eu estava com toda a parede do útero inflamada. Então, qual era o meu problema? Eu ovulava, eu tinha óvulos, porém, eu tinha as trompas obstruídas, então não passava nada, não passava nem óvulo, nem espermatozoide, né? Uma das trompas estava inflamada e essa inflamação não tem cura, né? Eu teria que retirar essa trompa se um dia eu quisesse engravidar, né? Eu tinha uma inflamação na parede do útero que dificultava a implantação do embrião, né? Então, assim, era impossível que eu engravidasse por relação sexual normal, ok? Ok, esse era o meu panorama. Aí ele virou para Marcelo e ele falou assim, olha, você tem uma doença, eu falo, a gente era a tampa e a panela, chamada, repara o nome, você tem uma doença chamada oligozoostestrapermia, Isso é a combinação de todos os tipos de doenças possíveis e inimagináveis que pode existir no espermatozoide, tá? Então, quando você tem, por exemplo, só a ausência de espermatozoide, se chama azoospermia. Quando você tem apenas espermatozoides defeituosos, se chama oligozoostermia, né? Ele tinha todas as combinações, oligozoostestrapermia. Então, o que é que Marcelo tinha? Marcelo tinha a ausência de espermatozoide, ele tinha uma baixíssima contagem de espermatozoides. Marcelo tinha... Os espermatozoides que ele tinha eram doentes no sentido de que eles eram imóveis, eles não nadavam, eles eram lentos. Se eles nadassem, eles eram muito devagares. Eles não tinham a cauda ou não tinham a cabeça, né? Porque você sabe que o espermatozoide é um peixinho, né? Então, ele tem a cabeça e a cauda. Então, Marcelo tinha ou não tinha cabeça ou não tinha cauda. Certo? Então, assim, vocês... Marília tá falando misericórdia, misericórdia. Então, vocês imaginem como que a gente saiu da sala do médico, né? Então, assim, eu impossibilitada, né? Um ambiente completamente hostil para a geração de vida. E Marcelo, né? Eu acho que ele falou assim, olha, você até tem bons espermatozoides, mas são muito pouquinhos. Somando com o fato da sua esposa, né, ter as trompas obstruídas, ter o ovário ter o útero inflamado, a possibilidade de vocês gerarem vidas naturalmente é praticamente nula, né? Então ele foi bem
E eu lembro que eu entrei em estado de choque, né? Na sala, imagina, eu com 31 anos, Marcelo é 3 anos mais novo que eu, Marcelo com 29, a gente cheio de planos, né? Super empolgado para ter filhos, e de repente a gente escuta. Eu fico até com vontade de chorar, porque assim, eu lembro que foi chocante ouvir aquilo, né? E eu acredito que o anticoncepcional tem uma culpa gigantesca, né, no que aconteceu comigo. Porque na minha família ninguém, gente, eu tenho quase 50 primos. A maioria são mulheres. Todas são férteis. Todos os meus irmãos são férteis. Não existe infertilidade na minha família, né? E eu, de repente, estava enfrentando uma infertilidade desse grau, desse nível, né? E eu creio, quando eu comecei a estudar o que é endometriose, né, existem 3 teorias sobre como a endometriose surge no corpo da mulher. Então, na verdade, a medicina ela não tem uma resposta concreta sobre como que surge a endometriose. Mas existem 3 teorias. Uma das teorias é a menstruação retrógrada, que é a menstruação, em vez dela sair completamente pela vagina, uma parte dela volta para dentro do útero e esse sangue ele acaba contaminando a parede do útero e gerando inflamação. Essa é a teoria que eu menos acredito, né? E existe a teoria da doença autoimune, que é quando o seu próprio corpo ataca as células saudáveis, né? Então, a endometriose seria uma doença autoimune. E existe a teoria de que a endometriose é causada pelo excesso de um hormônio chamado estrogênio. Eu usava uma pílula anticoncepcional, que ninguém fala sobre isso também, né? Chamada Diane 35, que ela é uma pílula, eu esqueci o nome que se fala agora, mas ela é uma pílula que é combinada. Ela usa tanto progesterona como estrogênio. E ela usa altas doses de estrogênio, por quê? Para controlar a produção de acne, né? Como eu tinha muita acne, se vocês repararem, eu tô usando filtro, eu tô usando base, e eu tenho, ó, vocês vão ver que eu tenho espinha ainda aqui, né? Eu tô mais atacada porque como eu engravidei, meus hormônios descontrolaram e acabou que eu tô com uma crise de acne terrível, né? E eu já tô usando até medicação para poder tratar. Então, eu usei essa pílula por 15 anos. Então, eu recebia doses muito altas de estrogênio, né? Por causa do uso desse anticoncepcional. Então, eu acredito, depois de todos os estudos que eu fiz, de que a pílula anticoncepcional foi a responsável pela endometriose que se desenvolveu no meu corpo. E muitas mulheres estão desenvolvendo endometriose, perdendo a sua fertilidade, sem saber por quê. E são mulheres que usam pílulas anticoncepcionais para tratar a pele, para evitar a gestação, e não sabem o mal que estão causando a elas mesmas, ok? Bom, eu lembro que a gente saiu do consultório do médico, né? Aí o médico falou, olha... aí eu perguntei, né? Falei, qual é a chance que a gente tem de engravidar? Ele falou, olha, naturalmente 0, né? Vocês podem partir para os métodos de reprodução humana, né? De reprodução assistida, né? Só que no caso de vocês, e, gente, quando eu falo assim, método de reprodução humana, né, as pessoas pensam logo na fertilização in vitro. A fertilização in vitro, ele é a última opção. É a opção também mais cara do método de reprodução humana, né? Antes disso, você tem outras formas de tentar engravidar, né? Só que como as minhas trompas eram obstruídas, eu não podia fazer inseminação artificial. O que é a inseminação artificial? É quando o médico injeta o espermatozoide diretamente na trompa da mulher. E esse espermatozoide ele vai nadar, então, na trompa da mulher, vai encontrar o óvulo e vai fecundar o óvulo. Então, esse é um método que, apesar de haver uma manipulação do médico, né, é um método bastante natural, porque não há manipulação genética, né? O médico só faz injetar lá, ele dá uma ajuda, né? Ele pega o espermatozoide, bota lá na trompa e aí a natureza é que faz o trabalho. A live vai ficar salva assim, Kelly. Depois você termina de assistir, não tem problema não. Outro método seria o método de medicamentoso, né? Que é do coito programado. Então, é quando você toma medicação, você ovula, o médico acompanha essa ovulação e aí ele vai dizer pra você, pro casal, a hora e o momento, né? O dia e a hora que o casal tem que manter relações sexuais para que o espermatozoide encontre o óvulo. Pra gente também não era uma opção, porque as minhas trompas estavam obstruídas, né? Então, assim, gente, trompa obstruída, nenhum método de reprodução que envolva o espermatozoide nadar pela trompa funciona, ok? Então, a única opção que a gente tinha, se a gente quisesse tentar ter filhos biológicos, seria a fertilização in vitro.
E mais, não era só a fertilização in vitro, era um processo chamado ICSI, I-C-S-I, que é ainda mais caro que a fertilização in vitro. Repare, o que é a fertilização in vitro? A fertilização in vitro, ela faz o seguinte, o médico, ele retira os óvulos, os seus óvulos, né? E ela vai pegar uma cultura de espermatozoides do seu parceiro, né? Eu tô falando aqui, eu vou falar especificamente de casais heterossexuais, ok? De marido e mulher, ok? Não vou entrar em outras questões aqui, não. Então ele pega o espermatozoide do pai, né? Do marido, pega o óvulo da mulher, ok? Então faz uma aspiração dos óvulos e o homem vai, né? Lá pro copinho e tal, e entrega então os espermatozoides. Então o que a embriologista faz? Ela pega o óvulo, pega essa cultura de espermatozoides e ela coloca o óvulo no meio daqueles espermatozoides. E aí, os espermatozoides, naturalmente, lá no meio daquela confusão toda, vão lutar para ver quem vai entrar no óvulo, ok? Então, é o mesmo processo que acontece dentro do corpo da mulher, porém, fora do útero, ok? Isso é fertilização in vitro, ok? Então, ela apenas pega o óvulo, coloca lá dentro da cultura de espermatozoides, e os espermatozoides, quem entrar, entrou, fecundou, né? Ganhou a corrida, ok? Só que como o Marcelo tinha uma série a maioria dos espermatozoides de Marcelo eram problemáticos, fazer isso não era suficiente no nosso caso. No nosso caso, era preciso que fosse feito um processo ainda mais técnico e minucioso. Qual é esse processo? É a ICSI. A embriologista, ela pega o óvulo, ela vai na cultura de espermatozoides, ela seleciona o melhor espermatozoide que ela encontrar naquela cultura, então o espermatozoide mais saudável, ela suga com uma seringa aquele espermatozoide, né? E ela injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Isso é a ICSI, ok? Então, pra gente, tinha que ser feito dessa forma. Eu brinco porque eu falo que Maria Cecília fala assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, Maria Cecília e Matias são lindos. Aí eu falo assim, tem gente que fala assim, ai, a gente estava inspirado no dia que a gente fez, né? Eu falo assim, ai, a embriologista estava inspirada no dia que ela fez meus meninos, porque eles são as coisas mais lindas, porque nós fizemos a ICSI, ok? Eu não era católica, tá, gente? Antes que comece o drama, eu não era católica, eu era batista, eu era protestante, eu não fazia a menor ideia do que é uma alma humana, de quando se inicia a vida humana, né? Eu nunca tinha pensado nos aspectos morais e éticos daquilo que estava sendo feito, ok? Quando o médico falou que a gente teria que fazer a ICSI, né, que é esse processo que a embriologista seleciona o espermatozoide e injeta o espermatozoide no óvulo, e eu lembro que eu chorei, e eu lembro que a gente nem terminou o encontro de casais, né? A gente voltou no encontro só pra pegar as nossas coisas, porque a gente tava tão destruído que a gente não tinha nem mais clima pra continuar trabalhando no encontro de casais. Então a gente foi lá, eu contei pra minha irmã que tava trabalhando comigo o que tinha acontecido, ela chorou comigo, né? Mas eu tava tão destruída por dentro que a gente abandonou o encontro de casais. E eu lembro que eu fui pra casa de minha mãe, que também é batista, que também é protestante, né, até hoje. E eu contei pra ela o que tinha acontecido e quais eram as nossas possibilidades, né? E aí eu lembro que minha mãe falou uma coisa que foi aquilo que nos motivou, né? Minha mãe falou assim, Priscila, graças a Deus que existe a medicina, né? Graças a Deus que Deus deu capacidade aos médicos deles fazerem alguma coisa, porque você tem óvulos, Marcelo tem espermatozoide, então vocês podem engravidar. Vocês não vão poder engravidar pelas vias naturais, mas vocês poderão tentar engravidar pelos métodos de reprodução humana, né? E, gente, esse é o pensamento da maioria das pessoas. Inclusive, e no protestantismo, esse é o pensamento, né? A fertilização in vitro não é um problema, né? No meio protestante, pelo menos no meio que eu frequentava, porque o pensamento que se tem é esse, né? Glória a Deus pela medicina. O meu médico, inclusive, é batista até hoje, né? Um médico incrível, ele é meu médico até hoje. O pensamento dele também é esse, né? Ele fala, se Deus nos deu a capacidade, né, de fazer isso, é porque é da vontade dele, é porque é uma coisa boa e tal. Então, na nossa cabeça, né, era uma opção viável e que era uma coisa boa, né? Graças a Deus que existe a medicina e que a gente vai poder tentar. Gente, vamos lá.
Uma coisa que eu escuto muito, né, de quem não passou pela infertilidade e de quem não passou pelo processo de fertilização in vitro, né, para quem engravidou naturalmente, que tem 1, 2, 3 filhos, né, principalmente no meio católico e que é altamente injusto, é dizer que um casal que quando descobre a infertilidade, que ele passa para os métodos de reprodução assistida, especificamente a fertilização in vitro, né, que é a mais polêmica. Eu tenho ouvido muito isso. E é uma coisa que virou moda, né? Ah, o casal acha que tem o direito de ter filhos. Eu não sei da onde tiraram essa ideia de que um casal que parte para a fertilização in vitro acha que tem o direito de ter filhos. Não é sobre o direito de ter filhos. É sobre o direito de tentar ter filhos. Porque o casal que é infértil e que vai para a fertilização in vitro, ele sabe que a probabilidade maior é de que ele nunca venha a ter filhos. Então ele sabe que ele está fazendo tudo aquilo porque ele quer ter a consciência limpa de que ele tentou. De todas as formas, né? Caso ele nunca venha a ter um filho biológico. Né? Depois eu vi que, na verdade, no catecismo fala alguma coisa sobre isso, sobre o direito de ter filhos, né? E aí alguém pegou isso, falou em alguma live, e aí todo mundo ouviu, então estão repetindo até hoje que os casais que tentam fertilização in vitro são casais que acham que têm o direito de ter filhos, mas que os filhos são o dom de Deus, e que se você não engravidou é porque você não recebeu o dom. É uma falta de empatia, sabe? É uma falta de noção, de desconhecimento, é uma ignorância tão grande, porque eu não vejo ninguém perguntando a um casal que está passando pelo processo se é isso que ele pensa, né? Se ele acha que ele tem o direito de ter filhos, não. Mas qualquer casal, fértil ou infértil, ele tem o direito de tentar ter filhos, né? Todo mundo que casa e que quer ter filhos, né? Mesmo quando você é fértil, você tem que tentar, né? Você tenta namorando, mas você está tentando. Certo? A diferença é que um casal que é infértil, ele está tentando de outra forma, mas é tentativa, ok? Só pra... Enfim. Bom, decidimos então fazer a ICSI, que é essa fertilização in vitro, porém com a manipulação do embrião, com a manipulação do óvulo e do espermatozoide, ok? Lembrando, mais uma vez, que eu era protestante, então eu não tinha nenhum problema em fazer, nunca tinha refletido sobre as questões éticas e morais e espirituais envolvidas no processo, ok? Então, nós fomos para o processo de fertilização in vitro, né? Quem já passou pelo processo sabe, envolve aí uma série de tomadas de hormônios, né? O processo começa com a aspiração dos óvulos, então você toma uma série de hormônios para você produzir bastante óvulos, e esses óvulos depois são aspirados numa clínica de reprodução humana e são fertilizados ou são congelados, né? No nosso caso, a gente optou por fazer a fertilização. Então, Marcelo cedeu o espermatozoide, né? E eu tomei essa medicação e fiz a aspiração dos meus óvulos, ok? O que acontece? Na ultrassom, eu tinha aí por volta de 12 ou 13 óvulos. Quando o médico fez a aspiração dos óvulos, né, que ele foi verificar, porque assim, gente, quando você tem um óvulo no ovário, aquele óvulo não necessariamente está preenchido, ou seja, ele não está cheio, ou seja, ele não necessariamente tem um núcleo, ou ele pode estar imaturo, ou seja, ele pode estar num ponto que ele não está pronto para ser fertilizado. Então, quando o médico aspirou os meus óvulos, eu tive só 6 óvulos, e desses 6 óvulos, apenas 3 óvulos estavam prontos para serem fertilizados. Olha que interessante, os outros 3 estavam imaturos, ok? Marcelo cedeu os espermatozoides. Então, os meus óvulos que estavam maduros, os espermatozoides, foram para a mão da embriologista, e a embriologista fez, então, a seleção do espermatozoide e fecundou os óvulos de forma técnica, ok? Todos os 3 óvulos foram fecundados. Eu lembro, isso foi feito em São Paulo, a gente foi fazer esse processo em São Paulo, eu lembro até hoje que eu tinha feito a aspiração dos óvulos num dia, no outro dia o meu médico me ligou, né, todo feliz, né, falando, Priscila, eu só tinha 3 óvulos, gente, e assim, nem sempre a fertilização dá certo, né, muitas vezes a embriologista, ela tenta fertilizar os óvulos e o óvulo ele não evolui, tá? Ou ele tem uma falha na divisão celular, enfim, tem todo um processo biológico aí para que esse óvulo se torne um embrião. E eu lembro que no outro dia ele me ligou falando que os meus óvulos tinham sido fertilizados e que eu tinha tido, então, conseguido 3 embriãozinhos, né? Que, gente,
3 embriãozinhos de classificação AAA, que é a melhor classificação que você pode ter de um embrião, né, que é fertilizado fora do útero. Vamos lá. Antes de eu fazer fertilização in vitro, eu achava que você colocava um mini ser humano, né? Que é o embrião que ficava lá na clínica era um mini ser humano, assim, tinha cabecinha, perninha, bracinho. Quando eu fiz o processo de fertilização, que eu fui descobrir que, na verdade, quando fala assim, olha, seus óvulos fertilizaram e virou embrião, gente, é uma célula. Eu tenho fotos dos meus embriões, né? É porque eu não imprimi, eu tenho até que imprimir. É uma célula em processo de divisão celular. Então, o que a embriologista fez? Ela fertilizou, ela enfiou lá o espermatozoide e essa célula, que era única, ela começou um processo de divisão. Quando esse processo de divisão chegou a 8 células, então quando aquela célula, que era uma só, se dividiu em 8 células, ela congelou esse embrião. Já é chamado de embrião, ok? Então, meus 3 óvulos viraram 3 embriões de 8 células cada um, de classificação AAA, que é a melhor classificação. É aquele embrião que se for transferido para o útero, ele vai ter uma maior probabilidade de se desenvolver, ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Mas assim, é bastante técnica essa parte e eu quero explicar, porque depois podem ter pessoas que estão passando por esse processo e eu quero que elas entendam o que acontece para que elas tomem decisões conscientes do que elas vão fazer e do que elas estão fazendo, ok? Bom, eu tive esses 3 embriões, que são essas 3 células, né? E elas foram congeladas no 3º dia de divisão celular. Então, quando você fertiliza o embrião fora do útero, né? Quando você fertiliza o óvulo fora do útero, você pode deixar essa célula se dividindo por 3 dias ou por 5 dias, tá? Quando é 3 dias, que foi o meu caso, esse não é um ser humano, né? Eu não vou dizer que tem corpo, viu, gente? Mas tem alma, ok? São 3 filhos, com toda certeza. É uma célula em divisão celular, porque infelizmente, eu não trouxe aqui a imagem, né? Mas é uma célula já me perdi. Com um formato de 8 células, classificação AA, que foram guardados no 3º dia de desenvolvimento. Mas você também pode esperar esse embrião se desenvolver até o 5º dia. Aí ele vai chegar a uma célula a uma estrutura de 32 células. Esse que chega até o 5º dia é chamado de blastocito, né? Que esse, na verdade, é até o embrião que os médicos preferem transferir, porque se ele chegou até o 5º dia de desenvolvimento fora do útero, é porque ele é um embrião mais forte e que, se colocado dentro do útero, ele tem mais chances de dar certo, ok? Mas não foi o nosso caso, porque como eu só tinha 3 embriões, o risco de eu perder esses embriões, se eu deixasse eles desenvolvendo até o 5º dia, seria muito difícil. Eu poderia perder esses embriões, porque tem isso. Deixar o embrião se desenvolver durante 5 dias fora do útero pode gerar na morte desse embrião. Por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A medicina evoluiu, mas quem dá a vida e quem garante a vida é Deus. A medicina, ela é totalmente limitada quando se trata de gerar vida, né? A medicina, então, na reprodução humana, você só consegue deixar um embrião fora do útero se desenvolvendo por, no máximo, 5 dias. Em alguns casos, se chega ao 6º dia, mas depois disso, se você não congelar ou não transferir para o útero, esse embrião irá morrer, porque ele não consegue se desenvolver fora do útero materno, né? E a medicina nunca conseguiu vencer essa barreira, porque Deus colocou um limite, né? Porque quem dá a vida, no final das contas, é Deus. Tá? Então, meus embriões foram congelados no 3º dia para que eu não corresse o risco de que esses embriões morressem, né? Se deixassem por mais tempo se desenvolvendo fora do útero. Ok, foram congelados. A partir daí, a gente decidiu não transferir esses embriões imediatamente. Então, nós decidimos deixar esses embriões congelados porque nós não estávamos prontos ainda para fazer a transferência, né? Eu precisava tratar a endometriose, porque não adiantava nada eu fazer esse processo e transferir os embriões para um útero doente, que era o meu caso, né? Então, eu precisava tratar a endometriose, eu precisava tratar a adenomiose, eu precisava tratar a hidrossalpinge que eu tinha na trompa antes de transferir esses embriões, né? Então, a gente passou os próximos 3 anos, que isso foi em 2016, então, 17, 18, 19, 20, né? Eu engravidei ano passado. Então, a gente passou 3 anos e meio com esses embriões congelados enquanto eu estava me tratando, ok?
Neste processo de tratamento, né, eu fiz uma cirurgia, eu retirei a minha trompa doente, porque eu não poderia colocar o embrião com a trompa inflamada, porque seria altamente abortivo. Eu tive que começar a tomar medicação para tratar a endometriose, eu precisei começar a medicação para tratar a adenomiose, apesar de que elas não têm cura. Na verdade, o que a gente tentava era reduzir a inflamação, ok? E nesse processo de tratamento que durou, né, esses 3 anos aí, e também era o tempo que a gente estava se recuperando financeiramente, porque a fertilização in vitro é um processo caríssimo, e para transferir depois esses embriões a gente gastaria mais um bom dinheiro, né? Eu tô falando aí que a gente gastou um carro popular nesse processo, né? Então, enquanto a gente estava se recuperando financeiramente, juntando dinheiro para poder concluir o processo, fazendo tratamento médico, eu me tornei católica em fevereiro de 2018, né? E antes de eu continuar falando sobre a fertilização in vitro, eu quero fazer um parêntese para falar sobre o que mudou na minha cabeça quando eu me tornei católica em relação ao processo de fertilização in vitro que nós tínhamos começado 3 anos atrás, ok? Bom, vocês já entenderam que eu fiz a fertilização in vitro quando eu era protestante, né? Que nós não tínhamos nenhum tipo de restrição. Nós não paramos para pensar em nenhum momento que aquele embrião tem uma alma. A gente não parou para pensar que aquele embrião ele tem uma vida, que aquele embrião, se ele não vinga, ele tem uma eternidade pela frente, né? No meio protestante, essa filosofia em relação à alma humana, né? A concepção da vida, ela é muito pouco desenvolvida. Então a gente não pensa nisso. A gente pensa que a medicina é boa, que a medicina vai fazer o trabalho, que se der certo deu, se não der, não deu. A gente não pensa, o que vai acontecer com a alma do meu embrião se ele não vingar, né? Se ele morrer. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, quando eu me tornei católica, gente, em fevereiro de 2018, né, foi que eu comecei a ter contato com a teologia moral da Igreja Católica, que é uma teologia que vem sendo desenvolvida desde o século I, né? Tem 2000 anos de desenvolvimento, que aí eu fui entender o que é a alma humana, né? E eu queria falar para vocês rapidamente sobre isso, porque eu acho que todo casal que está tentando ter filhos precisa entender o que está fazendo para tomar decisões conscientes, né? Eu tomei decisões baseadas na ignorância, né? Mas eu acho que nem todo mundo precisa tomar decisões baseadas na ignorância. Gente, a igreja católica, apostólica romana, ela defende, né, que a vida humana começa no momento da concepção. Qual é o momento da concepção? Tá ali o óvulo, entrou o espermatozoide, começou o processo de divisão celular, ali já existe uma vida humana. E eu vou dizer, baseado na minha experiência, no que eu vi, né, em loco, que isso é verdade. Sabe por quê? Quando você manda fazer uma análise genética do embrião, né, dessa célula, porque quando faz a análise genética do embrião, é dessa célula que eu tô falando pra vocês aqui. Você pode mandar fazer uma análise genética pra você ver se esse embrião é defeituoso, se ele vai ter síndrome de Down, se ele tem alguma falha cromossômica, né? Você pode ver se ele é compatível com a vida, por exemplo, você pode fazer uma análise genética pra ver que se você vai transferir esse embrião pro útero, você pode ver se ele vai vingar ou não, se ele é compatível com a vida, né? Ou se ele vai virar um aborto de qualquer forma, ok? Quando você faz uma análise genética, assim, menos de 5% dos casais fazem essa análise genética porque ela é muito cara, né? É por volta de R$5.000 por embrião. Quando vem o resultado vem dizendo qual é o sexo desse embrião. Eu estou falando de uma célula, de 8 células ou de 32 células. O resultado vai vir dizendo se aquela célula é um menino ou uma menina. E para haver sexo, para haver gênero, feminino ou masculino, tem que ser uma vida. Então, quando eu descobri isso, eu não fiz análise genética dos meus embriões, eu não tinha dinheiro e a gente também tinha tomado a decisão de que a gente ia colocar, né? Porque se a gente engravidasse naturalmente, a gente não ia escolher sexo, né? A gente não ia escolher sexo, a gente não ia decidir se ele ia vir com síndrome de Down ou não, se ele ia ter alguma falha genética ou não, né? Quando você engravida naturalmente, é o que Deus mandar e ponto, acabou. Então, a gente decidiu também que a gente faria dessa forma o nosso processo de fertilização. Ok? Então, a igreja tem essa visão de que a vida humana começa na concepção. E eu, por experiência de quem viveu, eu acredito 100% nisso. Porque quando você faz análise, vem lá dizendo, né? Vem dizendo se ele vai ter síndrome de Down. Vem dizendo se ele vai vir com alguma doença específica. Vem dizendo se ele é menino ou menina. Então é vida. Não pode ser outra coisa, né? Tem gente que fala assim, não é vida, é uma possibilidade de vida. Filho, eu nunca vi possibilidade de vida ser menino ou menina.
né? E é menino ou menina ali, aquela célulazinha. Gente, depois vocês procurem no Google a imagem de um embrião de 3 dias. É uma célula, é um amontoado de células, mas é vida, sabe? E a igreja defende que a infusão da alma humana acontece no momento da concepção. Então, no momento que aquele óvulo encontra aquele espermatozoide e que ele se fertiliza, ali Deus infunde a alma humana. E o que é a alma humana? Você já parou para pensar o que é a alma? A alma é o que nos faz imagem de Deus. A alma é o que nos torna parecidos com Deus, né? A alma tem origem em Deus, né? Cada alma é criada diretamente por Deus. Então, quando você faz uma fertilização in vitro e você tem lá 20 embriões, aqueles 20 embriões têm 20 almas criadas diretamente por Deus. A alma não é criada pelos pais, né? Quando um pai, uma mulher engravida, aquela vida que está dentro dela recebeu uma alma que não foi ela que deu. Ela foi criada diretamente por Deus. E essa alma é imortal. E ela é imortal desde o momento da sua concepção. Se ela é imortal, isso significa que se ela morrer naquela fase, ela tem um destino eterno. Mesmo que ela esteja em coma, mesmo que ela esteja incipiente, né? Porque é uma alma que ainda não tem racionalidade, é uma alma que ainda não tem consciência, mas é uma alma. É uma alma que, se tiver a oportunidade de se desenvolver, ela vai vir a ter consciência, ela vai desenvolver um temperamento, ela vai desenvolver uma personalidade, né? Então, a alma ela é imortal desde o início da sua concepção, ok? Então, é a alma que nos torna seres humanos. É a alma que nos faz ser imagem de Deus, ok? A alma é o princípio espiritual do homem, ok? Bom, sendo assim, né? Se o que torna uma pessoa é a alma, e se essa alma é infundida no momento da concepção, e se essa concepção acontece quando o óvulo encontra o espermatozoide e ele começa o processo de divisão celular, né? Isso significa que ali você já tem uma pessoa. Ela já é uma pessoa. E se ela é uma pessoa, ela tem o direito à vida. É isso que a igreja defende. Todo ser humano tem o direito inalienável à vida, certo? Desde o século I, lá na Didaquê, que é o primeiro catecismo que foi escrito pela igreja, na igreja primitiva, né? Está escrito: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Isso foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Né? Os apóstolos ainda estavam vivos, ok? E a igreja, ela sanciona com excomunhão, desde sempre, né, o delito do aborto. Por que a fertilização in vitro vira um problema, então? Né? Eu acho que o problema maior, a igreja também condena a manipulação, né, da vida que é feita pela embriologista, mas o problema maior da fertilização in vitro são os abortos, que são realizados quando você está passando pelo processo. Né? Eu falo que Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu só tive 3 embriões. Eu tenho 2 nos meus braços, né? Depois eu vou dizer o que aconteceu com o terceiro. Mas tem pessoas que têm 20 embriões. São 20 pessoas. Ninguém transfere 20 embriões. Né? Você vai transferir 1, 2, 3, aí você vai ver se eles vão vingar. Se eles não vingam, você teve um aborto. Aconteceu um aborto, não é um aborto que você quis que acontecesse, né? Porque ninguém vai botar um embrião no útero esperando que ele não vingue, mas se ele não vingar, né? Aconteceu um aborto, né? Um aborto espontâneo. Muitas mulheres engravidam, tá, gente? Sem saber. E tem abortos espontâneos que ela menstrua e ela nem imagina que ela teve um aborto ali, né? Só que na fertilização in vitro você fica sabendo porque você botou um embrião ali com 3 dias, né? De desenvolvimento. Não tem como você não saber que você teve um embrião dentro de você. Porque até nisso a medicina ela é limitada. Quando o médico transfere o embrião para dentro do seu útero, ele não consegue grudar o embrião na parede do seu útero. A medicina não encontrou uma forma de garantir que um embrião implantado dentro do útero se fixe à parede do útero, né? O meu médico até falava: Priscila, a vida é um milagre, mesmo pela fertilização in vitro, porque a gente coloca esse embrião muito pertinho da parede do útero, mas quem faz o trabalho final é Deus. Né? Porque esse embrião ele tem que nadar, ele tem que ir sozinho e ele tem que fazer o esforço de se fixar na parede do útero. Porque se ele não conseguir se fixar na parede do útero, o
próprio corpo vai expulsar esse embrião. Ele vai matar esse embrião. Essa mulher vai menstruar e ela vai perder aquele embrião. Né? A diferença é que na fertilização in vitro a gente fica sabendo que a gente perdeu o embrião. Quando isso acontece de forma natural, né, no corpo da mulher, muitas vezes ela nem percebe que ela esteve em algum momento grávida, ok? Então, o grande problema da fertilização in vitro são os abortos que acontecem, né, no processo de tentar gerar vidas, ok? Então, você imagine que você tem 20 embriões, você vai colocar 1, 2, 3, vai acontecer alguns abortos, né? Porque a taxa de sucesso da fertilização in vitro, a taxa de gestação, de engravidar, é de apenas 40%. Desses 40%, a taxa de sucesso, ou seja, de você ter um bebê em casa, é de apenas 20%. Ou seja, 20% de 40% de você ter um bebê em casa. Essa é a taxa da fertilização in vitro. Tipo assim, é muito pouca a chance que você tem de engravidar por fertilização in vitro. A verdade é essa, né? Eu falo que eu sou um milagre, o médico fala assim, você é um milagre, porque além de você ter batido os 20% dos 40%, você ainda teve 2%, você conseguiu engravidar de gêmeos, né? Mas eu falo que tudo isso foi porque Deus foi muito misericordioso com a minha vida, porque Ele sabia que eu ia descobrir todas essas coisas, né? Então, a igreja, ela tem esse problema com a fertilização in vitro por causa desses abortos, porque são pessoas que estão sendo geradas, né, e são pessoas que estão sendo abortadas. Um outro problema é quando você faz a análise genética do embrião, né, e quando você tem dois tipos de embrião. Você tem o embrião euploide, que é o embrião viável, que é o embrião saudável, que ele vai ser transferido para o útero, e você tem o embrião aneuploide, que é o embrião que tem alguma falha cromossômica, né? Ele tem ou cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Só descobre isso quem faz essa análise genética. Eu não fiz essa análise genética, a maioria das pessoas não fazem essa análise genética, ok, gente? Que isso fique bem claro. Muitas mulheres, quando fazem análise genética dos embriões e descobrem que seus embriões são aneuploides, ou seja, eles têm cromossomos a mais ou cromossomos a menos, elas optam por descartar esses embriões, né? Elas optam por abortar esses embriões que têm alma, que é vida e que são imortais, que tem uma alma que é imortal, né? Só que a medicina, já analisando os casos de mulheres que decidiram transferir esses embriões aneuploides, mais da metade dessas mulheres tiveram sucesso na gestação e tiveram crianças saudáveis. Então, muitas mulheres podem estar descartando embriões que, se fossem transferidos por útero, seriam crianças saudáveis apenas porque na análise foi identificado que aquele embrião é aneuploide. Sem falar que a análise genética ainda é uma ciência incipiente, que pode cometer muitos erros. Pegar um embrião que é saudável e descrevê-lo, né, lá por um erro genético, um erro de análise que ele não é um embrião saudável. Ok? Então, para mim, o mais grave da fertilização in vitro é isso, ok? Não existe isso, gente, de escolher o sexo, tá? Quando você faz fertilização in vitro, o médico vai transferir os embriões ele vai pegar os melhores embriões que você tem e vai transferir esses primeiro, independente do sexo. Você não pode dizer, você não pode fazer eugenia, né? Dizer, eu só quero que transfira o embrião masculino ou só o embrião feminino. Não pode, é proibido por lei. Se um médico fizer isso, ele pode perder, inclusive, a habilitação médica dele, ok? Então, essa ideia que as pessoas têm de que pode fazer isso, esqueçam, isso não existe, não pode ser feito isso, ok? A medicina também está fazendo agora, aprovou um projeto de lei, né, para que só possam ser feitos até 8 embriões, fertilizados até 8 embriões, não mais do que isso, né? E que o descarte de embriões só pode ser feito agora depois de 3 anos de congelamento, né? Então, assim, a própria medicina, isso não tem nada a ver com a igreja católica, com a igreja evangélica, enfim, com espiritualidade, né? Ela tem as discussões éticas sobre o assunto, né? E ela vê que existe
esses excessos, né, que acontecem, e ela também tem buscado alternativas para tornar esse processo, para proteger mais, né, esses embriões, apesar de haver essa discussão se o embrião é ou não é vida, porque assim, pra gente que é católico, é vida, né, mas para a ciência ou para uma pessoa que não é cristã, não necessariamente ela vai ver aquilo ali como uma vida, mas mesmo assim, existe todo esse processo que está sendo feito para proteger mais, né, todo o processo, inclusive os embriões, ok, gente? Então, eu falei dos problemas da FIV, né? A igreja, ela condena todo tipo de tratamento? Não, tá? Ela não condena a inseminação artificial, ela não condena coito programado, ela não condena a utilização de medicamentos, nada disso. A igreja, ela não é contra os tratamentos de fertilidade, tá? A igreja é contra procedimentos imorais, né, que podem levar a... Olha, o Padre Adriano tá me dando parabéns, então eu tô falando certo. A igreja, ela é contra procedimentos imorais que podem levar à morte, né, programada da pessoa humana, né, que é a morte do embrião. Por isso que a fertilização in vitro tem esse problema, ok, gente? Para a Santa Igreja Católica, ok? Então, a eugenia também, ela é condenada pela igreja, né? Escolher sexo, né? Descartar embriões por malformações, tudo isso é descartado pela igreja, né? Como eu falei, com pena de excomunhão, ok? Até porque, como a gente está falando de pessoa... Pronto, deu um problema aqui, já voltei. Está falando da dignidade da pessoa humana, ok? Outra coisa, a Igreja Católica, ela condena as técnicas de inseminação heterólogas. Vocês estão me vendo aí, gente? Porque tinha dado um pause aqui e agora voltou. O que é isso, né? Técnicas de fertilização in vitro que são dissociadas de parentesco, ou seja, doação de esperma ou doação de óvulo, empréstimo de útero, né? Tudo isso a igreja, ela condena como imoral, ok? Porque você está... não existe material genético do pai e da mãe ali, né? Então, por exemplo, um casal que opta por usar um óvulo doado, né? Por mais que esse óvulo utilize espermatozoide do pai, né? E mesmo que ele vá para o útero da mãe, aquele filho não é um filho biológico da mãe, né? É como se a mãe tivesse assim, é o filho do marido com uma estranha. A verdade é essa, né? Então, a igreja, ela condena esse tipo de manipulação, né? E por isso que a igreja vai condenar a manipulação, a FIV, feita por casais homossexuais, né? Porque eles precisam fazer esse tipo de técnica, né? Com material doado. E ela considera menos problemática quando é o casal, quando é a técnica... Ai, gente... homóloga, né, que é quando é utilizado o material genético do pai e da mãe, ok? Então, por exemplo, no meu caso, nós utilizamos o material genético meu e de Marcelo. Então, nossos filhos são nossos filhos biológicos por parte dos dois. A igreja considera menos prejudicial, porém, ela ainda considera um ato imoral, dado que ele é feito, primeiro, fora do processo procriativo, né, do marido e da esposa, ou seja, fora do ato sexual, que é o meio pelo qual Deus designou a geração de vida, e segundo, por causa da questão abortiva, que eu já falei aqui pra vocês, né? Então, a probabilidade de haver abortos, né, são altíssimas. Então, a igreja, né, ela fala que o ato de geração da vida, ela passa, quando você faz uma fertilização in vitro, ela passa do ato pelo qual duas pessoas se doam uma a outra para o poder dos médicos, né? É o médico que cria a vida, não é mais o marido e a esposa que criam a vida, ok? Bom... quando eu me tornei católica, eu descobri todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, né? E como católicos, nós sabemos que o católico, ele não tem axiologia, né? A gente não fala, eu concordo, eu não concordo com a igreja. Quando você é católico, você se submete, né, à sabedoria da igreja, porque você entende que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Então, você crê no santo magistério da igreja. Então, não nos cabe aqui dizer se eu acredito ou não acredito, né? Quando eu descobri tudo isso, eu procurei o Padre Adriano, que estava aqui na live, não sei se ele ainda tá aqui, né? E eu contei pra ele, eu falei, olha, Padre Adriano, nós temos 3 embriões fertilizados.
né? Nós nos tornamos católicos. Na época que nós fizemos a fertilização in vitro, nós não tínhamos essa concepção da vida humana, da alma humana, da imortalidade da alma, né? Mas graças a Deus eu só tenho 3 embriões e eu preciso saber o que eu posso fazer para me redimir do meu ato, né? E aí o padre Adriano, ele tá aí. Ele foi maravilhoso, ele me explicou que no meu caso, como foi feito pela ignorância, né? Eu não era culpada, né? Eu não poderia ser culpada daquilo que eu fiz sem saber, né? Eu fui perdoada, eu me confessei, eu fui perdoada, né? E ele me aconselhou, porque eu não sabia se eu colocava 2 embriões ou 3 embriões, né? E eu, assim, gente, é muito importante a gente buscar essa direção espiritual, né? Então ele me acompanhou, ele me orientou, né? E no final dessa orientação, eu decidi transferir os 3 embriões, porque eu falei assim, se eu colocar só 2, vai ficar um lá congelado. Aí, digamos que eu engravide dos 2 que eu coloquei. Aí eu vou ficar a vida toda falando, nossa, mas eu tenho mais um. E eu tô, gente, com 38 anos, vou fazer 39 em novembro. Né? Então, até eu ter condições de transferir esse outro, eu ia estar com 40. A chance de eu ter um aborto era muito maior, né? Então eu tinha essas questões. Eu falava, e se eu colocar só um, vai ficar 2 lá. Então, se eu nunca transferir esse, eu vou ser responsável pela vida deste que eu gerei e nunca dei a chance dele tentar vir ao mundo. Então, nós, com o apoio da igreja, porque a igreja fala, né? Não, se você já fez, você tem que dar a essas pessoas a chance de nascerem, né? Então, nós decidimos transferir os 3 embriões, ok? Então, ano passado, né, em novembro do ano passado, a gente finalmente fez o processo de transferência dos embriões. Eu transferi os 3 embriões, né, e eu engravidei dos 3 embriões, né. Eu estava grávida de trigêmeos. Eu fico emocionada. Claro, eu perdi um dos bebês, né. Perdi muito no início. A gente, no primeiro ultrassom que a gente fez, a gente só viu 2 embriões, né. Glória a Deus, porque eu orei muito pela vida dos meus filhos, muito, 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 muito. Pedi muita intercessão de Nossa Senhora, pedi muito a ela como mãe. Eu vou ficar emocionada. Falar de filhos é terrível. Pedi muita intercessão dela, pedi muito pra ela pedir pro filho dela, pra ele dar a vida, porque a gente sabe que quem dá a vida é Deus, né? Quem dá a vida é Jesus Cristo, ele é o verbo da vida, né? Ele é o verbo de Deus. Toda a vida é criada por meio dele. Então eu pedi muito pra ela, né? Eu falei, mãe, de mãe para mãe, salva meus filhos, né? E isso é uma outra live, porque eu tive uma experiência maravilhosa de intercessão. E eu engravidei de trigêmeos. E eu sei que ela batalhou por mim. E Deus teve muita misericórdia de mim, porque eu tinha muita consciência do que estava acontecendo naquele momento. Eu sabia que eu era responsável por aquelas almas. E a gente viu os gêmeos, né? Na primeira ultrassom tinha só 4 semanas. E tava lá os gêmeos e eu agradeci muito a Deus, porque eu falei, eu só sou culpada de uma alma, né? Eu acho que nem culpada. Tá tentando falar assim, você não é culpada da alma que não vingou, porque você não sabia. E aí, quando eu tava com 9 semanas de gestação, a gente fez outro ultrassom. E tava lá o 3º embrião. Os 3 vingaram, tava grávida de trigêmeos. Tinha vesícula. Só que a diferença dos embriões era muito grande. O Maria Cecília e Matias estavam grandes. Eles já tinham o corpinho, já tinha coração. A gente já ouvia o coração. Mas o 3º embrião, a gente só conseguia ver a vesícula vitelina. Então, a gente acredita que ele só anexou na parede do útero depois. Alguns dias depois dos meus primeiros, né? E por algum motivo que eu nunca vou saber, né? Ele parou de se desenvolver na 5ª semana de gestação. E Deus não permitiu que eu visse isso antes, né? Eu só vi com 9 semanas, quando ele já tinha parado, provavelmente parado de se desenvolver, porque ele estava muito pequenininho em relação a Maria e a Matias. Claro que o meu médico me tranquilizou, né? Ele falou que uma gravidez trigemelar com 38 anos, com a adenomiose, com a endometriose, com tudo que eu tinha, seria um risco muito grande, né? Eu poderia perder os 3 bebês, ou poderia perder 2, ou poderia, enfim, são vários problemas que poderiam ter acontecido. Então, que poderia ter sido, né, alguma intervenção até do próprio Deus para que a perda não fosse maior.
Então eu falo assim que eu tive 3 vidas, eu perdi uma, né? Mas graças a Deus que eu consegui salvar 2 e eles estão comigo hoje. E assim, gente, pra vocês terem uma ideia de como o processo de fertilização in vitro ele é tão forte na vida de um casal. Até hoje, eu me pergunto, né? Será que esse bebê que a gente perdeu, será que era menino? Será que era menina? Né? Porque era alguém, né? E eu falo assim, Senhor, eu acredito que tá no céu, que ele tá no céu, porque o Senhor disse, né, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então eu, particularmente, a igreja não tem nenhuma posição oficial sobre isso, mas eu particularmente acredito que ele está no céu, né, hoje, né, e que eu vou encontrá-lo quando chegar a minha vez de ir pra lá. Enfim. E aí a gente engravidou, né? Eu tive uma experiência muito, muito forte de intercessão. Eu recorri a Nossa Senhora e recorri a Santa Giana Beretta Molla, que eu tenho certeza que a vida do Matias, eu falo assim, que Nossa Senhora conseguiu Maria Cecília pra mim, o nome dela é Maria, em homenagem a Maria, mãe de Jesus, né? A Nossa Senhora. E eu falo que Santa Giana conseguiu Matias, porque foram as 2 mulheres, né, a quem eu recorri na intercessão, que são as 2 mães, né, que conhece a história de Santa Giana Beretta Molla, sabe que ela morreu para que o filho dela pudesse vir ao mundo. Então, a história dela é maravilhosa, né, e ela é intercessora das mães que estão passando por esse processo. E Deus foi tão misericordioso que mesmo com todos os problemas, né, a endometriose não foi um empecilho, eu não tive nenhuma, gente, eu tive uma gravidez gemelar em que a única coisa que foi difícil foi os enjoos, né, mas eu não tive diabetes gestacional, eu não tive pressão alta, eu não tive nada, minha gestação foi perfeita, sabe o que você 38 anos de idade, com 2 doenças que dificultam a geração de vida, e você tem uma gestação gemelar perfeita. A minha gestação foi perfeita, sabe? Meus filhos nasceram perfeitos, eu nunca tive problema nenhum com eles. E eles estão hoje aqui, né? Quem me acompanha no Instagram acompanha o desenvolvimento deles, né? São 2 crianças que eu tenho a obrigação de criar para o reino de Deus, né? Que eu tenho a obrigação de criar para conhecerem o amor de Jesus, para serem futuros cidadãos do céu, né? Então eu devo isso, né, para o Senhor, que foi tão misericordioso comigo, com Marcelo, e permitiu que essas 2 almas viessem ao mundo, mesmo que elas não tenham sido feitas da maneira, né, moral, da maneira ética, né, por assim falar. Mas eu também entendo que se não tivesse sido a FIV, eles não estariam aqui hoje. Se você perguntar pra mim, você faria novamente no futuro outra fertilização in vitro? A minha resposta é não. Não, porque hoje eu entendo, né, as consequências que a fertilização in vitro pode trazer para a vida dos embriões, né? Mas eu sou grata a Deus, assim, por ter permitido a vinda dos nossos 2 bebês, né? Gente, era isso que eu queria... pausado. Ai, acho que voltou. Vira e mexe, parece que tá pra mim que tá pausado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, senão eu vou encerrar a live. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Como os nossos bebês vieram ao mundo, a nossa experiência, né? O que é o processo de fertilização in vitro. Eu peço a vocês, principalmente aos católicos, né, que tenham empatia pelos casais que estão passando pelo processo de infertilidade. Tenho empatia pelos casais que, na ignorância ou por desespero, optam pela fertilização in vitro, né? Que a gente aponte menos o dedo e que a gente apresente mais o amor de Deus, né? Que a gente tenha mais sabedoria no trato com esses casais, porque é muito solitário você ser infértil e ser católico, né? E ser um católico verdadeiro, um católico compromissado, né, que vive a fé católica, que vive os ensinamentos de Cristo, né, que vive os ensinamentos da igreja. Então eu peço a vocês isso, né, que vocês apoiem esses casais, não no sentido de apoiar a fertilização, mas de explicar, né, de mostrar o que a igreja pensa sobre o assunto, para que essas pessoas possam tomar decisões lúcidas, conscientes daquilo que elas estão fazendo. É isso, gente.
Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Eu achei que ia dar 5 pessoas nessa live, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, né? Vamos aí compartilhando agora a vida dos nossos pequenos. Deus abençoe vocês. Como é que encerra isso, gente? Aqui, né, no X.